A nossa equipe de reportagem só está aqui nesse local porque nós fomos autorizados pelos proprietários. Essa aqui é uma chácara, aqui do lado fica uma fazenda e desse outro lado fica um complexo de campos de futebol. E aí essas pessoas nos autorizaram a entrar aqui. E esse local é o ponto exato que foi utilizado pela polícia. Na última terça-feira aqui, durante 4 horas e meia, a Polícia Civil e os peritos do Instituto de Criminalística fizeram buscas. Exatamente aqui nesse local, que está todo remexido, está todo revirado, os policiais vieram para cá com pás, com peneiras, com enxadas. Inclusive eles tiveram auxílio de um trator aqui do dono dessa propriedade para que eles pudessem fazer essas escavações. E pelo que se sabe até aqui, inclusive essa informação ela foi confirmada, os restos mortais que podem ser de Cláudia Lobo, e inclusive os óculos que eram dela, foram encontrados num saco preto de lixo. E esse saco estava enterrado exatamente aqui nesse ponto. Durante a entrevista coletiva, a presidente da APAI, ela trouxe uma informação que é muito importante e que se soma também a uma outra informação que já foi confirmada pela Polícia Civil. Informação da APAI. Um funcionário lotado no almoxarifado da associação. Esse funcionário, ele está afastado desde o dia em que tudo aconteceu por suspeita de envolvimento. Mais do que isso, nessa coletiva, a presidente da APAI confirmou que relatórios da associação confirmam que esse mesmo funcionário, com um veículo da APAI, esteve aqui uma semana antes do desaparecimento de Cláudia Lobo, ou seja, no finalzinho do mês de julho. Aí ele esteve aqui exatamente no dia 6 de agosto, dia em que Cláudia Lobo desapareceu, e também voltou aqui uma semana depois. A justificativa, segundo a presidente da APAI, esse mesmo funcionário, ele veio até aqui com a justificativa ou com o argumento de queimar papéis ou, enfim, documentos inservíveis. Segundo o que a APAI também confirmou, esse não é um procedimento normal, até porque quando a APAI precisa descartar materiais ou documentos que já perderam a validade, ela faz isso nos ecopontos e não aqui nesse lugar. Não havia nenhum tipo de relação, nenhum tipo de contrato, nada disso. Muito pelo contrário. Ou seja, a vinda desse funcionário agora afastado do almoxarifado da APAI até esse ponto, que fica na zona rural, foi por uma deliberação do então presidente Roberto Franceschetti Filho. Com todas essas informações e aos poucos a polícia vai tendo a convicção de que esse lugar foi o ponto exato onde foram descartados os restos mortais de Cláudia Lobo e também os óculos dela, que foram encontrados aqui. Aquela substância, há uma substância branca, agora tem uma irrigação ali, não dá para ver direito essa substância branca, mas pelo que nos disseram, pessoas que vivem aqui, essa substância branca é resultado da queima de documentos. E aí, pelo que se sabe então, essa queima de documentos, ela acabou sendo feita durante 3 vezes pelo funcionário que agora está afastado. E possivelmente, é uma hipótese com a qual a polícia trabalha. Na vinda dele aqui, uma semana depois, e isso vai ser investigado, os restos mortais possam ter sido descartados. Por essa razão, evidentemente, a polícia trabalha então com essa possibilidade e as investigações elas prosseguem. As investigações, inclusive, já avançaram bastante. E quanto mais elas avançam, mais fica complicada a situação de Roberto Franceschetti Filho, ex-presidente da APAI.